Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, pode sentar. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de hoje, que foi aquele famoso milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, início dos seus sinais, dos seus prodígios, dos seus milagres. Este domingo, ele é como uma demonstração do que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer com a humanidade, já que nós acabamos de festejar o Advento, preparação para o Natal, depois o próprio Natal, em seguida a Epifania, com Jesus criança, Jesus menino, que vem a este mundo, nasce da Virgem Maria e começa a se manifestar. E qual é o grande desejo de nosso Senhor Jesus Cristo? O grande desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é fazer uma aliança com cada ser humano. E essa aliança de nosso Senhor Jesus Cristo com cada ser humano é muitas vezes mostrada, figurada nos casamentos que nós temos no mundo todo. Toda vez que há um casamento, o casamento, Jesus já dizia, São Paulo já fala isso, esse casamento demonstra uma aliança de amor, de fidelidade e para sempre, que nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer com cada um de nós. Quando a gente lê os Evangelhos, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma exigência que é mais rigorosa ainda do que as exigências de quem se casa. Quando a pessoa se casa, está lá na Escritura, o homem deixa o pai, deixa a mãe, une-se à sua mulher e fazem os dois uma coisa só. E outra coisa que a Escritura fala, o que Deus uniu, o homem não separa. Aquela união do homem e da mulher, em que ele deixa o pai, deixa a mãe, e faz uma união com entre eles, a mulher com o homem com a mulher. E isso desde a criação do mundo, desde a criação do homem e da mulher, Deus já os destinou para assim se formar. E essa união que Deus quer que haja entre um homem e uma mulher é uma figura de uma união muito mais exigente do que ela, que é a união de Deus com o ser humano. Aí, por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo começou a chamar os apóstolos para segui-lo, São Pedro uma vez falou assim: Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que vai haver para nós? E nosso Senhor falou: olha, vós que deixaste casas, mulheres, crianças, as famílias, filhos, terras, riquezas, por causa de mim, para me seguir, vós tereis muito mais e ainda a eternidade. Algum evangelista fala com perseguições, mas nós teremos muito mais por deixar as coisas para seguir Jesus. E São Paulo diz ainda, São Paulo que fala aos Efésios, muitas vezes nos casamentos, nas festas de casamento, nas celebrações, nas cerimônias de casamento, nós lembramos esse mistério. São Paulo diz que é um mistério essa união de um homem com a mulher. É um grande mistério. Em Cristo e na igreja. São Paulo assim nos descreve. Então, meus amados irmãos, vamos tirar uma pequena lição dessa união, desse milagre que nós acabamos de
veio aqui em Caná da Galileia. E assim nós encerramos a nossa missa, mas pedindo a Nossa Senhora que ela nos dê a graça de nós sairmos aqui dispostos a estar mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que nosso Senhor veio fazer conosco, nascendo e estando conosco, e que Ele quer fazer com cada ser humano, e esta é a grande missão da igreja. Nesse casamento em Caná da Galileia, é interessante que houve em Caná da Galileia esse casamento, Nossa Senhora foi convidada, Jesus também foi com seus discípulos, assim relata São João, e a gente vê que São João Evangelista vai e descreve o que se passou entre Jesus, Nossa Senhora, os apóstolos, os serventes e o noivo, os cônjuges casados, porque ali já estão casados. Eles só se beneficiam, mas eles talvez nem se deem conta, assim, na hora não se deram conta, provavelmente depois, do que aconteceu na festa de casamento deles. Nossa Senhora gostaria de fazer ali uma acomodação. Nossa Senhora representa a igreja. Jesus é Ele mesmo que está ali naquele casamento, e Ele vê que aquele casamento prefigura o que Ele veio fazer aqui na terra. Ele é o esposo. Ele que veio se unir a todos nesta terra, toda a humanidade. Os discípulos são os filhos da igreja, são os beneficiados. É assim que, por exemplo, depois São João recita dizendo que os apóstolos creram nele. Graças ao trabalho de Nossa Senhora e de Jesus, Nossa Senhora representando a igreja, ali foram gerados filhos da igreja, que são os apóstolos, que representam todos os homens convidados a entrar na igreja e a viver uma vida de união com nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença materna de Nossa Senhora, que representa todo mundo da igreja nesse casamento. Então, Nossa Senhora, nesse casamento, estava preocupada em fazer bem aquela família ali. Então, assim que Nossa Senhora percebeu que faltou o vinho, ela que conhecia o coração de seu filho, apenas disse assim: eles não têm mais vinho. Só que as mães, quando conhecem os seus filhos, não precisam de falar muita coisa. Quando a gente conhece uma pessoa e a gente não somente fala com palavras, a gente fala com os olhos, a gente fala com o gesto, a gente fala também de acordo com as circunstâncias. O certo é que nosso Senhor Jesus Cristo, ao ver essa observação de Nossa Senhora, que era um pedido a ele falou umas palavras misteriosas, cujo resultado nós sabemos que foi aceitando a intercessão de Nossa Senhora, e foi dizendo: mulher, o que há entre mim e ti ainda não chegou a minha hora. Então, são palavras misteriosas que os santos procuram meditar e não sabem muito bem o que dizer, a não ser pelo resultado. O resultado foi que, com aquelas palavras, Jesus estava dizendo verdades sobre a Santíssima Virgem Maria, chamando-a de Senhora. E fez o milagre que aquele casal necessitava, de ter vinho para os convidados na sua festa. Agora, eu quero destacar também uma palavra, porque assim, qual é o grande vinho que nosso Senhor gostaria de dar para nós? É este vinho em que nós nos embriagamos, nos alegramos, mas fica tudo por isso mesmo numa simples festa de casamento? O vinho que nosso Senhor Jesus Cristo
vai fazer e nos conceder, e do qual nosso Senhor Jesus Cristo quer que todos nós bebamos para ter parte com Ele, é o seu sangue sacrosanto. Daquele vinho que é usado até hoje no santo sacrifício da missa, encerrava um grande mistério que os cristãos vão descobrindo quando se tornam mais cheios de amor a nosso Senhor, cheios de fé e de conhecimento. A festa que nosso Senhor quer que nós participemos todos os dias e que nunca vai acabar lá na eternidade, são as bodas eternas. Nós somos convidados a participar aqui muitas vezes da Santa Festa, porque elas são o começo da grande festa eterna que nós teremos no céu. Meus amados irmãos, é por isso que no final o mordomo chegou para o noivo, né, para o casado, o esposo, e disse assim: tu guardaste o bom vinho até agora. Então nós, meus amados irmãos, devemos pedir a Nossa Senhora que ela nos conceda a graça de nós participarmos desse bom vinho que é a Santíssima Eucaristia, aqui já na terra. Esse é o vinho bom mesmo. É o vinho que verdadeiramente alegra o coração dos homens. É o vinho que Nosso Senhor reserva, é o melhor vinho que Nosso Senhor pode nos dar. É o seu sangue sacrosanto. E que nós devemos nos alegrar quando nós participamos dessa festa. E pedir a Nossa Senhora que nós sejamos sempre dignos de recebê-lo, de participar dele. E que Nossa Senhora nos faça fiéis a Nosso Senhor. E em cada missa que a gente participa, não pelas palavras que o Padre fala, mas pela graça de Deus que Nosso Senhor nos dá, nós saiamos de cada missa mais crentes, mais fiéis, mais desejosos de ser unidos, de ser discípulos, de ser seguidores, imitadores de Jesus e de Nossa Senhora. Cada missa são as bodas que Nosso Senhor quer fazer conosco, quer renovar conosco, essa união que é representada pela festa de casamento, que nós temos aqui o relato de São João. São as bodas eternas, são as bodas do Cordeiro, para a qual todos nós somos convidados, e que Nossa Senhora nos ajude a participar. Quero tirar, assim, brevemente, uma lição dos casais, né, que são casados ou que são chamados a se casar. O cristão, para ele se salvar, se ele não vai ser padre, nem vai ser religioso, ele é convidado, então, se for da vontade de Deus, a se casar, a fazer o casamento. Pelo casamento, 3 coisas que quero destacar de acordo com os santos, os casados devem procurar ter. A primeira coisa que eles devem procurar ter é ter os filhos e educar os filhos. Os casamentos de hoje, muitas vezes, mesmo os cristãos, a gente vê que eles têm pouquíssimos filhos. E mesmo assim, quando tem os filhos, como é difícil educar os filhos para Deus. Há pouco tempo eu estava dando uma pequena palestra para um casal, aí eu peguei lá aquela Suma contra os Gentios e li lá um pedacinho dizendo: olha, quando os dois nesse caso, eles devem educar os filhos para o culto de Deus. Que de vez em quando balançava a cabeça para mim, ele não balançou a cabeça. Não estou entendendo como é que nós temos que ter os filhos e conduzi-los ou educá-los para o culto divino, para o culto de Deus, que é a grande missão do pai e da mãe. Se, por exemplo, o pai e a mãe educam as suas crianças para serem guerreiros, ou para serem
grandes médicos, que já é uma grande dificuldade, e nem sempre eles conseguem, mas a vocação deles, de cristãos, de casados, uma vez que receberam os filhos de Deus, os filhos que Deus lhes deu, é de conduzi-los no caminho de Deus. Sejam eles depois guerreiros, sejam eles depois médicos, sejam eles depois qualquer tipo de profissão que eles terão, eles têm que ser de Deus. E se eles não forem de Deus, eles perderam a finalidade para a qual eles foram criados. Eles foram criados para ter uma grande aliança com Jesus. Então essa é a primeira vocação, a primeira finalidade de quem se casa, ter os filhos e educá-los para Deus. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Nem nós somos de nós, somos de Deus. Depois, meus amados irmãos, a fidelidade. A fidelidade que deve haver entre o casal, constantemente, que é a aliança. E que essa aliança é uma grande figura da fidelidade que nós devemos ter com Jesus. Que Jesus tem sempre conosco. E que nós devemos corresponder durante toda a nossa vida. O que é a vida de um cristão? A vida do cristão é uma grande luta para corresponder à aliança de nosso Senhor Jesus Cristo comigo, que começou lá no Santo Batismo e que deve entrar na eternidade. Esteja eu fazendo o que esteja fazendo. Esteja eu nas circunstâncias em que a divina providência me colocou, pouco importa qual seja. A minha vocação é de ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E participar desse vinho que Jesus quer me dar, seu sangue sacrossanto, para a qual, que é o melhor vinho que nosso Senhor reserva para mim e da qual eu devo viver para eu participar. Essa é a grande missão da igreja, é de nos levar à fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, a ter uma vida íntima com Ele. E depois do resto, Deus não vai nos concedendo. O resto, se a gente ama muito o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai cumprindo, vai fazendo. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela abençoe todos os casais que estão nessa missa, que nos acompanham, talvez nas suas casas, nos seus lares, que eles tenham esse grande desejo, primeiramente, de cumprir sua missão com suas crianças, com seus filhos, que Deus concede, e deles serem fiéis uns aos outros, mas uma fidelidade em que a mulher, ela procura imitar a igreja faz tudo para agradar a Jesus, ela que deve fazer tudo para agradar o seu esposo, é por amor a nosso Senhor que pede isso. O esposo que se sinta naquela responsabilidade de representar Jesus, que faz tudo para salvar a sua igreja, para proteger a sua igreja, para santificá-la e levá-la para a eternidade. Que assim o esposo sinta que ele deve honrar sua esposa, que deve conduzi-la, que deve ajudá-la, que ele é um marido e que Deus, nosso Senhor, deve ajudá-lo. Ele representa Jesus com relação à sua esposa. E por fim eu quero terminar aqui que o matrimônio, ele é um sacramento. A palavra sacramento para o matrimônio cristão quer dizer mistério. É um grande mistério esse que Jesus veio fazer conosco aqui na terra, quando ele se encarnou, com um grande desejo de fazer uma grande aliança com os seres humanos, quando se tornam cristãos pelo batismo e são conduzidos para o céu. A importância de viver esse sacramento. Quando o casal se casa, recebe a graça de viver um casal cristão, levar uma vida cristã. Eu sei que muitas vezes, quando o casal se casa, eles, por causa deste mundo aí, porque cada um corresponde com generosidade ou não à vocação cristã. Então, quando a pessoa corresponde, os dois querem se casar para agradar a Cristo e cumprir a missão que Jesus Cristo lhes concedeu. E para cumprir essa missão, eles recebem o sacramento do matrimônio.
e recebem a graça sacramental. Muitas vezes o casal casa sem a graça. Ou eles casaram, eles não se confessaram, eles não quiseram agradar a Jesus, o homem só queria olhar para a mulher, o interesse dele era apenas de fantasia com a sua mulher. Às vezes a mulher também, coitada, quando entrou na igreja, foi uma pura fantasia, foi somente para se ostentar e não para aquela cerimônia, para aquele sacramento, para aquele mistério que Jesus instituiu. Muitas vezes perderam a graça, mas podem recuperar a graça. Recuperam a graça do sacramento com a conversão. Que Nossa Senhora nos dê essa graça, ela que é capaz de pedir a Jesus e transformar a água em vinho, que ela conceda, que ela aceite o nosso pedido de pedir a Nosso Senhor a conversão dos casais cristãos, que se casaram não muito bem, mas que se resolvam com a graça de Deus a viver bem o seu casamento e assim recebem a graça do sacramento para viver e educar os seus filhos, principalmente de representar Jesus, representar a igreja, representar Jesus que mostra o seu amor por nós, que é um marido que representa, e a mulher representar a igreja, que tem aquela preocupação sempre de conduzir os seres humanos para Jesus. Isso que é chamado de catequese, que é chamado de missão, é a obra da igreja constantemente. É que cada ser humano, a gente não vai conseguir, por exemplo, que cada ser humano seja rico. Nunca vai conseguir. Nunca vamos conseguir que cada ser humano tenha plena saúde. Imagina que a igreja agora resolva fazer pastoral da saúde para dar saúde para todo mundo. A gente não vai conseguir. E para isso também a gente não foi destinado. E também a gente não foi destinado para tornar todo mundo rico. Primeiramente que a igreja mesmo é pobre muitas vezes materialmente. E para isso ela não foi destinada. Mas ela foi destinada para convidar todos os homens para participarem das bodas do Cordeiro, para formarem a igreja e serem a esposa do Cordeiro eternamente, para participarem dessa festa e participarem desse vinho, o melhor vinho, o sangue sacrossanto de Jesus. Que cada família tenha isso em mente, para conduzir os seus filhos e também fazer alguma coisa em nome da igreja, representando a igreja, para crescer essa família que é a igreja, para que os outros, vendo os nossos procedimentos, vendo a nossa representação de Jesus, creiam em Jesus e queiram participar dessas bodas de luz. Então, meus amados irmãos, peçamos a Nossa Senhora que nos abençoe, Nossa Senhora que é a patrona desta igreja, Nossa Senhora de Lourdes, a todas as famílias aqui presentes e que nos acompanham nas suas casas. Que Nossa Senhora abençoe a todas as famílias, que os casais queiram viver a graça do matrimônio, do mistério do sacramento do matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.